Boa tarde, estamos ao vivo no Facebook pelo canal do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, para promover o debate entre as duas chapas candidatas à diretoria da PUFSC. Além dessa transmissão online, o debate será gravado e ficará disponível aqui no Facebook e no canal do sindicato no YouTube. Contamos também com a interpretação simultânea na língua brasileira de sinais, feita pelas intérpretes Ana Gabriela e Valquíria Amorim. A chapa 1, Avançar nas Lutas, será representada pelo professor Carlos Alberto Marques, Bebeto, candidato a presidente. A chapa 2, Ação Sindical, será representada pelo professor Carlos Mussi, também candidato à presidência. As regras do debate foram definidas pela comissão eleitoral. 2 horas atrás, a comissão fez um sorteio, com participação de representantes de ambas as chapas, para definir a ordem de participação dos candidatos e as perguntas dos filiados. O debate terá duração de até 2 horas. Serão 5 blocos. Este de apresentação das regras e mais 4, assegurando tempos iguais em cada bloco para cada candidato. No segundo bloco, os candidatos vão se apresentar e expor suas propostas. No terceiro bloco, os 2 candidatos farão perguntas, um para o outro, sobre temas que foram sorteados e farão uma pergunta com tema livre. No quarto bloco, eles vão responder a perguntas que foram enviadas pelos filiados. E o último bloco será dedicado às considerações finais. Todas as apresentações, perguntas, respostas e considerações finais serão cronometradas. O cronômetro regressivo ficará na tela para que todos possam acompanhar, inclusive os próprios candidatos. A comissão eleitoral acredita que esse será um encontro respeitoso, com debate de ideias e apresentação de propostas. E lembra que manifestações que atacarem pessoas ou chapas poderão justificar direito de resposta. Os pedidos serão analisados sempre que a comissão for acionada por uma das chapas. As chapas também indicaram um segundo nome, que poderá ser acionado em caso de problemas com a conexão de um dos representantes. Caso isso ocorra, os substitutos podem continuar imediatamente a fala interrompida. Vamos ouvir agora o professor Nilton Branco, que é presidente da comissão eleitoral. Boa tarde a todos. Dou as boas-vindas aos representantes das chapas, à mediadora, a jornalista Giovana Perini, e a quem está nos assistindo no Facebook. Quero aqui registrar o incansável trabalho dos servidores da PUFSC e dos colegas da Comissão Eleitoral, que não pouparam esforços na organização do debate e da eleição, os quais são inéditos pela situação atual de pandemia. Essa verdadeira festa da democracia adquire especial importância por estarmos em um período no qual nossa carreira, a ciência, a educação e a tecnologia nacionais sofrem sérias ameaças. Desejo aos colegas um debate proveitoso, com divulgação de ideias e apresentação de soluções para os problemas que enfrentamos, e que este evento traga subsídios para os sindicalizados fazerem sua opção. Sem mais delongas, passo a palavra à mediadora. Obrigada, professor. Vamos então dar início ao segundo bloco deste debate, em que os candidatos terão 5 minutos para apresentação, de acordo com o sorteio feito antecipadamente, acompanhado por representantes das chapas. A mesma ordem será seguida no último bloco. Assim, o candidato que abrir o debate não será o último a fazer as considerações finais. Candidato Carlos Mussi tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Por favor. Professor Carlos Mussi está com um probleminha de áudio ali, o áudio está desligado. Vamos recomeçar? Só um minuto, professor.
Perfeito? Eu gostaria Pode de... falar, professor. Eu Por gostaria favor. de zerar o tempo, faz favor. Ok. Bom, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a Comissão Eleitoral, que teve a possibilidade de viabilizar esse encontro de ideias e debates sobre propostas e objetivos a serem perseguidos pela PUFSC Sindical no próximo biênio. Gostaria de cumprimentar os funcionários da PUFSC que viabilizaram toda essa estrutura de encontro e não posso deixar de cumprimentar também a chapa de oposição encabeçada pelo atual presidente Bebeto. A nossa apresentação está coerente com duas perguntas que formulamos quando da apresentação do documento 1. Se a população de professores está admirada com a apresentação de uma segunda chapa para as eleições da diretoria da PUFSC. E o segundo, se estariam surpresos com a nominata das chapas, principalmente a nominata da nossa chapa, que tem uma característica predominante de professores em nível de aposentadoria. Por que isso? E qual a razão da surpresa? Muito simples. É que o momento atual e o momento de futuro de curto espaço de tempo e de prazo que se imporá à PUFSC vai exigir uma dedicação de tempo extremamente importante. E nós achamos que a disponibilidade dos professores que hoje desfrutam de alguma condição de aposentadoria poderão vir a dedicar-se mais intensivamente ao processo. Então, somos uma chapa em que nos cargos chaves existem pessoas com domínio de tempo absoluto. Uma segunda preocupação extremamente importante e da nominata estabelecida. O porquê desta nominata? É uma nominata comprometida com um conceito político da PUFSC, autonomia sindical. A autonomia sindical da PUFSC, sem vínculos político-partidários, sem predominância ideológica e com observância irrestrita a preceitos constitucionais e estatutários da PUFSC. Esse nosso comprometimento é um comprometimento muito sério. E, além do que, nós reunimos um conjunto de pessoas que, na verdade, construímos a PUFSC, iniciando pela conquista, pela separação ou a desvinculação da PUFSC de uma central sindical antes. Depois, lutamos juridicamente e exaustivamente para o alcance da nossa carta sindical. E juntamos e fortalecemos uma situação patrimonial da PUFSC. Esses elementos todos associados à luta por uma segurança no âmbito da saúde e a luta por segurança no âmbito econômico da PUFSC nos levou a uma reunião de que nós precisávamos e precisamos recuperar a PUFSC autônoma e absolutamente coerente com a conquista e a luta de interesses e valores que interessem diretamente aos professores. Não temos a menor intenção de demonstrarmos indefinições, insegurança, perda da finalidade da nossa atividade sindical e, muito menos, da insegurança com relação a estarmos vinculados a qualquer interesse político partidário ou pessoal. Aqui vale uma expressão séria do Apocalipse, e que diz o seguinte: seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Esta condição me faz vomitar. E isso é o que se pretende esta diretoria. Somos uma diretoria de muita execução, de muita realização, de muito comprometimento e de muita articulação política e sindical. E vamos nos orientar exatamente dentro destes princípios. Agradeço uma vez mais a oportunidade de podermos nos manifestar aos professores e, principalmente, às professoras
sejam elas da categoria de ativos ou de aposentados. Nos interessam os dois e são importantes. Obrigado. Obrigada, professor. Candidato Bebeto Marques tem 5 minutos para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos, aqueles que nos assistem. Queria, antes de pedir e apresentar aspectos da chapa, queria agradecer àqueles que acreditaram que a PUFSC precisava mudar, mudou para melhor, portanto se filiaram ou se refiliaram nos últimos 2 anos. Foram 530 novos professores, a grande maioria jovens na carreira. Queria agradecer aqui a figura do professor Mussi, né, que ao me convidar, apoiar e oferecer sugestões na composição da atual diretoria, inclusive no programa do APUFSC de Lutas, que foi cumprido no seu totem, nos ajudou bastante a entender a cultura administrativa do sindicato, que estava muito bem cuidado. Queria também agradecer os membros da comissão eleitoral, na figura do professor Newton Branco. Queria agradecer os membros do Conselho Fiscal, do nosso Conselho Fiscal, do agora muito atuante Conselho de Representantes, aos funcionários da PUFSC e principalmente aos colegas da atual diretoria. Diferentemente do que o professor Mussi falou, talvez por engano, nós somos situação, né? Não somos oposição, né? Mas a nossa chapa é composta, então, por professores jovens, docentes na carreira. Nós quisemos também renovar, e professores que demonstraram essa capacidade e vontade de luta por meio de participação no CR. Essa foi a nossa referência. Mas também é composta por professores mais experientes na universidade, nas lidas sindicais e na atividade acadêmica. O nosso programa ele exprime valores e princípios como o respeito à pluralidade, o respeito às vozes e às demandas dos professores, as quais nós representamos, do respeito aos processos democráticos de decisão, via CR, via as assembleias, de uma atuação colaborativa, de respeito, então, a essas diferentes vozes, né? Fazer a PUFSC um lugar de convergência, de conversa saudável sobre as ideias e propostas, mesmo na divergência. Nós buscamos sempre fazer as pessoas concordarem. Acho que esse é o princípio importante num espaço sindical. As propostas continuam basicamente aquelas, né? Porque os problemas da universidade continuam os mesmos, da ciência brasileira, da carreira docente. Aliás, elas se agravaram, né? O poder aquisitivo dos nossos salários estão cada vez mais corroídos, as verbas da universidade cada vez menor, né? Então, o cenário presente e futuro é um cenário de muita luta, de muita força coletiva, e aí nós precisamos de todos. Repito, mesmo na divergência, encontrar concordância, aposentados e da ativa. A questão da autonomia universitária está na ordem do dia, cada vez mais retraída, né? A liberdade de cátedra ameaçada. Então, a nossa chapa, julgamos estar preparada para essas lutas, com muito ânimo, com muita disposição e responsabilidade, sempre balizado pelo Estatuto da PUFSC e a participação democrática de todo mundo. A categoria precisa se envolver cada vez mais com isso. Nós conseguimos isso com a atual gestão e queremos continuar na mesma linha. Por isso, eu peço o voto dos professores, o apoio dos professores e professoras, para que nós avancemos na luta. Mas é uma luta de resistência, né, contra o negacionismo da ciência e o desmonte da universidade pública. Eu creio que hoje o debate nosso, um debate fraterno, porque eu não tenho inimigos na categoria, eu tenho pessoas que pensam diferente, e que o debate de hoje possa expressar esta visão, talvez 2 visões, 2 modelos de sindicato. E a categoria pode avaliar qual é o modelo mais apropriado para o momento. É isso, gostaria de, repito, agradecer essa oportunidade a todos que estão nos escutando. Ok, obrigada, professor. O senhor ainda tem 45 segundos de apresentação, tudo bem? Ok. Então, vamos começar o terceiro bloco desse debate, em que os candidatos farão perguntas um para o outro, com base nos seguintes temas: reforma administrativa, articulação política, defesa da autonomia universitária e carreira docente.
Esses temas foram definidos pela comissão eleitoral e sorteados antecipadamente com o acompanhamento das chapas. Nesse mesmo encontro, fizemos um outro sorteio para definir qual candidato pergunta sobre qual tema. Ao fim desse bloco, cada candidato terá ainda o direito a fazer uma pergunta para seu adversário com tema livre. Nesse bloco, os tempos serão os seguintes: 1 minuto para a formulação da pergunta, 4 minutos para a resposta, 1,5 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Reforçamos, o tempo será cronometrado assim que o candidato começar a falar. Vamos começar então. O candidato Carlos Mussi tem 1 minuto para formular a pergunta para o candidato Bebeto Marques sobre o tema reforma administrativa. Bom, a atual reforma administrativa, no nosso entender, uma das coisas graves é a ruptura do regime jurídico único vigente constitucionalmente hoje no Brasil. Como é que a atual administração prevê e pensa sobre que alterações isso pode proporcionar em relação à carreira dos professores e dos direitos que foram adquiridos até o momento? Ok. Só vamos esperar o cronômetro ser colocado no tempo correto, professores. Ok, candidato Bebeto tem 4 minutos para a resposta. Concordo plenamente com o professor Mussi, né? O impacto no regime jurídico único, na extinção do regime jurídico único será muito, muito grave. Bom, a perda da estabilidade, né, é um dos primeiros elementos que vai impactar. E não é só nos futuros servidores, nós temos que considerar que também há a possibilidade de muitas coisas ser regulada por lei ordinária, né, que diminui o quórum de votação nesse Congresso que nós temos hoje. Então, conjunto de vantagens e benefícios é considerado hoje uma espécie de regalia ao servidor público e tende a também sofrer esse impacto na tramitação. Veja, o sistema de ingresso já vai mudar, porque o regime de estágio probatório também tende a ser modificado. Eu penso que tem que se agir de forma ampla nacionalmente, não dá para pensar só na universidade, né? Se for pensar na universidade, eu acho que a primeira grande batalha vai ser buscar caracterizar a universidade como uma atividade fim do Estado, portanto, uma carreira com estabilidade. Mas se a gente pensa no conjunto do servidor público, né, a extinção do regime jurídico único vai criar um sistema de precarização do servidor, né? Muitos servidores poderão ser demitidos de forma mais fácil, né? E o problema é que esta reforma ela ainda não está plenamente configurada, não? É uma reforma que ela atingiu só, digamos assim, o primeiro tópico dela, que eu vou aqui, se me permite, recolher esta informação, que é sobre a flexibilidade na contratação e a gestão das carreiras, né? O Estado brasileiro hoje tem quase 319 carreiras. Eu acho que há possibilidade de mudar isso, mas não da forma como eles estão propondo. Quer dizer, a ideia de enxugar a máquina, porque é muito pesada a máquina de servidores públicos nos 3 níveis, comparado com outros países, isso não é verdade. Hoje impacta 12% do PIB, grandes países estão na faixa de 20%, 22%. O impacto da folha de pessoal na União, comparado com outros países, é pequena, né? E tem setores que estão altamente fragilizados, né? Por exemplo, a saúde. Então, o problema é lidar com o senso comum da população a respeito ao papel que o servidor público desempenha no oferecimento de serviços públicos. Então, será uma luta muito difícil e exigirá uma articulação nacional com as entidades todas do serviço público e um trabalho muito presente no Parlamento Nacional. Eu quero crer que a PUFSC, na medida em que se articula já nacionalmente com os outros sindicatos, via observatório, diálogo com as outras entidades,
terá um papel significativo. Nós já fizemos uma primeira reunião no Conselho de Representantes, fizemos uma apresentação, disponibilizamos aos departamentos, primeiro para conhecer a reforma, e depois criamos um grupo de trabalho para poder, repito, organizar a categoria para esse debate, que será de extrema dificuldade. Ok, professor. O candidato Carlos Mussi tem 1 minuto e 30 para a réplica. Professor, só por favor, o cronômetro já está ok, pode começar. Professor Mussi, por favor, tem que habilitar o áudio. Tá ok, pode começar. A grande conquista que se poderá vir a ter nesse processo da reforma administrativa é uma transformação conceitual da carreira do professor. Nós temos que transformar a carreira do professor numa carreira de Estado. Hoje, carreira de Estado detém-se em função do poder judiciário e o poder policial. A educação sempre foi tida como uma atividade extremamente importante e decorrente resultado do que significa cultura desenvolvimentista. E se nós não pudermos e não tivermos condições, e temos que nos articular para isso, é transformarmos o magistério em carreira de Estado. Nós não podemos aceitar que continuemos e venhamos a nos submeter a uma reforma administrativa sem que tenhamos força e que tenhamos articulação, seja com centrais sindicais, seja com o poder político catarinense, principalmente, de forma que vejam favoravelmente a possibilidade de que a carreira de professor seja transformada efetivamente numa carreira de Estado. Candidato Bebeto Marques tem 1 minuto para a tréplica. De pleno acordo com o professor Mussi, é o grande tema, né? Agora, a dificuldade maior digamos assim, convencer os nossos colegas, professores, principalmente os mais novos, de que esse é um tema que pode afetar eles, todos nós, obviamente, da ativa e já. Não são só os futuros servidores que poderão ser afetados com isso. Então, é disso que resultará essa força política, essa força social capaz de convencer, principalmente os parlamentares, a não aceitar essa reforma administrativa nos moldes que ela está desenhada. Eu me surpreendo que o professor Mussi fala em centrais sindicais, porque ele abriu a sua fala dizendo que esse é um problema da PUFSC, né? Esses vínculos, as centrais são essas, né? Toda uma tentativa de alterar um pouco o modo como elas funcionam, mas esse é o sistema organizativo dos trabalhadores a nível nacional. Esse é um desafio para nós todos. Ok, obrigada, professor. Nessa segunda pergunta, o candidato Bebeto Marques tem 1 minuto para formular a pergunta para o candidato Mussi sobre o tema articulação política. 4 minutos, 1 minuto para a pergunta, professor. Professor Bebeto, só 1 minuto, o seu som, por favor. Perfeito, obrigado. Eu vi um pouco o professor Mussi, como é que a sua chapa pensa em fazer essa articulação política nacional, né? Considerando que a PUFSC é um sindicato autônomo, né? E, por isso, as suas relações nacionais são, digamos assim, exigem mais esforços, né? Queria ouvir o professor e também como é que ele vê, no mesmo âmbito, a nossa participação no Observatório do Conhecimento. Ok. Candidato Carlos Mussi tem 4 minutos para a resposta. Pode iniciar. Professor, tem que ativar o som, por favor. Professor Mussi, tem que ativar o som, por favor. Tá ok, pode começar. Nossa articulação nacional tem que se dar em diferentes segmentos. Aposentados e pensionistas, nós temos o Instituto Mosap, que reúne as forças sindicais mais expressivas do país. Sob o ponto de vista parlamentar, nós temos
o Fórum Parlamentar Catarinense, que reúne deputados e senadores de Santa Catarina. E, além disso, nós temos a Frente Parlamentar de Defesa das Universidades Federais do país. Esses três elementos, e dos quais, inclusive, eu já cheguei a participar de assembleia do Instituto Mozart, em que se defendia exatamente uma capacidade de diferenciar situações. E nós temos como grande objetivo, se é que queremos ter tratamento diferenciado nas políticas, sejam de salário, seja de segurança jurídica, seja de planos de saúde, seja de aposentadoria, nós não podemos estar enquadrados como servidores públicos federais. Nós somos uma categoria diferenciada. Temos que ter tratamento diferenciado e temos que ter conquistas diferenciadas. Isso só nos será possível na medida em que, mesmo com as simpatias que tenhamos de estarmos acompanhando, ou pelo menos termos acompanhado durante muitos anos, a central sindical do PROIFES, nós não podemos abrir mão de uma conquista que nos diferencie do colegiado de servidores públicos federais, a quem eu tenho o maior respeito, mas nós nos constituímos numa categoria profissional diferenciada e temos que defender veementemente a nossa condição de carreira de Estado, não apenas o poder judiciário e o policial. E eu te diria mais, na medida em que tenhamos conseguido esse objetivo, as nossas articulações de negociação, de posicionamento, de representatividade serão completamente distintas. Além desses três grandes núcleos, nós não podemos deixar de acionar o Colégio de Reitores, que são os gestores da nossa realidade. Nós temos que ter necessário acesso e temos que ter capacidade de convencimento de que os reitores, que têm gestão transitória e que também são professores, eles permaneçam e nos defendam. Isso será o significado de uma grande articulação sindical, da qual nós não podemos abrir mão. Aí está o diferencial da nossa atuação, aí está o diferencial do nosso trabalho, aí está a nossa capacidade e a nossa proposta de convencimento. Sozinhos, mesmo que associado a uma central exclusiva sindical, nós não teremos força dessa grande mudança e desta grande pretensão, a não ser numa grande articulação sindical e política. Muito obrigado. Ok. Candidato Bebeto Marques tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Bom, nós, no dia 17 último, a PUFSC, em nome do Observatório, participou da coordenação do Ato Nacional em Defesa do Orçamento Justo para a Educação. Lá estiveram 16 frentes parlamentares e mais de 300 entidades signatárias desse grande evento nacional, né? Veja, isso é fruto de um trabalho, não é só anunciativo, né? Nós, em 2 anos, elevamos, por meio da atuação política, da capacidade de articulação nacional, uma presença expressiva no parlamento, né? Dialogando com a comissão do Rodrigo Maia sobre autonomia universitária, né? Sobre as questões orçamentárias. Nós dialogamos com a Andifes, estava lá a Andifes, né? Dialogamos com a representação estudantil, enfim, mais do que dizer que vai fazer, né? Nós em 2 anos fizemos. E a PUFSC hoje é respeitada nacionalmente via Observatório do Conhecimento, que é uma articulação de entidades sindicais, cujo foco é o conhecimento científico. Lá está o pessoal do ANTES, está o pessoal também do PROIFES. Quanto a essa questão de nós não somos servidores públicos federais, é um profundo equívoco nisso. Eu acho que a discordância política não pode desfigurar quem somos.
Que nós somos um setor diferenciado, não há dúvida, mas lá dentro também tem vários setores diferenciados. Isso não elimina essa articulação nacional. Candidato Carlos Mussi tem 1 minuto para a tréplica. Por favor, professor, ative o som. Eu, particularmente, acho que a difusão de esforço entre categorias de diferentes objetivos e finalidades, ela torna difusa a conquista de valores e de direitos. Na medida em que nos concentremos em entidades efetivamente relacionadas e vinculadas ao ensino superior, à gestão universitária e ao apoio e à consistência de defesa dos professores, os interesses são muito difusos e podem se perder em termos de conquistas fora de uma realidade. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é concentrar os esforços inerentes e pertinentes à categoria do magistério superior no Brasil, e particularmente das universidades federais. Ok, vamos agora à terceira pergunta. O candidato Carlos Mussi tem 1 minuto para formular a pergunta para o candidato Bebeto Marques sobre o tema defesa da autonomia universitária. Por favor, candidato. Por favor, candidato, ative o som, por favor. Ok. A pergunta que eu faço refere ao processo eleitoral de reitores da universidade. O governo federal, através de medidas provisórias e de projetos de lei, tem sistematicamente insistido na mudança do processo eleitoral para a escolha de reitores. E todo esse esforço do Poder Executivo, inclusive com relação a uma legislação vigente, procura estabelecer a proporção 70-30 entre professores, servidores e alunos. Eu pergunto ao candidato, Bebeto, como ele vê isso em função da autonomia universitária, que sempre buscou a proporção de 30, 30 e 30. Embora tenhamos feito, em mandatos anteriores nossos, pesquisa junto aos professores que defendem a proporção sistemática do 70 e 30, e não 70 e 15, e não 33, 33. Ok, professor. Candidato Bebeto tem 4 minutos para a sua resposta. Veja, eu acho que entender o papel que a universidade exerce dentro de uma nação ajuda a responder essa questão da autonomia, que vai muito além da escolha dos seus dirigentes. É uma instituição do Estado, da sociedade, e não de um governo, ou de qualquer governo. Não é um departamento do MEC. Então, se nós temos autonomia de gestão financeira, temos que ter autonomia para escolher os nossos dirigentes, né? E essa cultura que foi criando dentro da universidade foi uma cultura, ela é histórica, inclusive se confunde com a luta pela democracia no país. Então, a gente tem que entender que a expressão das categorias, historicamente, foram para mostrar como uma instituição como a nossa, o aspecto democrático é fundamental para dar solidez, base de apoio a quem está numa administração, que responde à sua comunidade e à sociedade, e não o seu governo. Então, a ideia das corporações internas lutarem por quem deve ter qual peso, é preciso entender nesse contexto. Então, o que hoje, de fato, o governo está fazendo não é nem discutir a questão da proporcionalidade. O que o governo está fazendo? Ele está nomeando interventores. E aí eu queria ouvir a chapa 2, que tem pessoas que são aliadas ao governo federal, apoiam esse tipo de posicionamento, se não componentes da chapa, talvez esteja aqui materializando as pessoas, não, mas essa sua base de apoio. Então, assim, eu acho que nós temos que olhar um pouco para frente.
eu acho que nós precisamos regulamentar a autonomia universitária, certo? Não basta o artigo 207. Tem lá um projeto de lei do deputado Gastão Vieira, apoiado inclusive pelo Rodrigo Maia, que está em tramitação no Congresso Nacional, não sei se a Chapa 2 conhece. Eu estive dialogando com o deputado, através do observatório, incentivamos que esse projeto fosse fosse tramitado. Hoje ele está na ordem do dia, com todas esses interventores lá na Fronteira Sul, nossos colegas, inclusive tem gente filiada na PUSC, que é da Fronteira Sul, estão lutando contra alguém que impõe medidas internamente na universidade. E nós aqui ficamos nos degladiando sobre 70-30, paridade, etc. Veja, eu acho que é importante essa questão, a categoria nunca teve, nacionalmente, não tem posição unitária sobre isso. Eu sou muito respeitoso, até porque eu fui candidato a vice-reitor, me submeti a estas regras. Acho que não é este o problema atual dentro da universidade, ainda que seja um tema que precisa ser amadurecido, compreendido nesse contexto na qual eu me referi. Então, a questão da autonomia universitária se refere à liberdade de cátedra, ao financiamento pleno, né? A escolha de dirigentes, certo? A enfrentar a capacidade de mobilizar a sociedade para que, junto com ela, consiga dizer ao governo que as universidades não são um órgão do executivo, mas é uma instituição da nação. Essa é a minha visão sobre esse importante tema. Obrigada, candidato. O candidato Carlos Mussi tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Por favor, ative o microfone, professor. Eu gostaria de fazer apenas uma digressão. Nós não podemos confundir o que é soberania com autonomia. Soberania tem um conceito de independência absoluta e sem prestar contas ou condições a não ser a si próprio. Nós temos perdido isso no decurso do tempo e hoje lutamos por uma autonomia. Autonomia sacrificada, porque se você pegar só o que representa hoje a Advocacia Geral da União em cima da universidade, hoje não há quem tome uma decisão na universidade sem ouvir a Advocacia Geral da União sobre a consistência do que você está decidindo. Nós defendemos efetivamente, independentemente, e concordamos, lógico, que a universidade é um instrumento de politização, de socialização, de exercício de cidadania daqueles que estejam conosco. Mas nós, na gestão universitária, defendemos veementemente, até por consultas formais já realizadas, o parâmetro dos 70%, da proporção 70-30%. Sem que isso signifique desrespeito aos servidores da universidade e aos alunos que atuam e cursam a universidade. Candidato Bebeto tem 1 minuto para a tréplica. Veja, a universidade ela está completamente controlada, nós podemos dizer assim, né? Porque na pós-graduação e na pesquisa dependemos de verba e das diretrizes nacionais. Na graduação, temos algum grau de liberdade, mesmo assim, o que resta disso é uma pró-reitoria controlando concurso, preenchendo vagas, etc. Então, a autonomia da universidade ela foi sendo tolhida gradativamente, e controlada gradativamente. Hoje, com as intervenções nas reitorias, enfim, na nomeação dos reitores. Então, nós temos que dar um grito forte à sociedade, reclamando sobre a questão da autonomia universitária. E, do meu ponto de vista, a regulamentação é fundamental. E, obviamente, tem que concordar que a autonomia não é soberania, mas nós devemos satisfação à sociedade. Ok. Candidato Bebeto tem 1 minuto para formular a pergunta para o candidato Carlos Mussi sobre o tema carreira docente. Meu microfone está aberto? Ainda está.
Hoje, falar em carreira docente é um tema que nos deixa em suspenso, né? Onde é que está essa carreira? Essa carreira está completamente mutilada, né? E ainda mais com as reformas que foram processadas no último período. Eu gostaria de ouvir, então, ao professor Mussi como enxerga essa questão da carreira e as consequências desse modelo de carreira que nós temos hoje. Ok. Candidato Carlos Mussi tem 4 minutos para a resposta. Por favor, candidato, por favor, ativar o áudio, candidato. Candidato, a gente não está ouvindo, por favor. Vamos só aguardar um minutinho até o candidato Carlos Mussi resolver a questão do áudio dele. Ok? Ok, candidato, por favor. Nós estamos falando sobre carreira, não é isso? E veja o seguinte, a carreira que nós temos hoje e que estamos vivendo no momento, eu inclusive participei de uma certa forma da negociação, quando do momento da negociação dessa carreira, eu estava sentado na mesa de negociação. E nessa mesa de negociação estavam sentadas 3 centrais sindicais, Proifes, Andes e Sinasef. E, na verdade, a carreira que foi aceita pelo governo, cujo ministro era o então ministro Mercadante, foi a proposta apresentada pelo Proifes. E eram propostas antagônicas. O Proifes previa uma carreira com 13 níveis, em que a progressão seria automática, em que, na essência, o intervalo de acesso a níveis diferentes seriam intervalos de 2 anos e que o professor levaria aproximadamente 26 anos para chegar ao topo da carreira. E a carreira considerada mais adequada no momento foi aquela apresentada pelo Proifes e que acabou aprovada pelo governo. Como evidente que, se você me perguntar, na operacionalização dessas carreiras hoje, da carreira vigente, nós temos pontos de estrangulamento bastante fortes, sem dúvida nenhuma. Temos situações que precisam ser revistas, sem dúvida nenhuma. Precisamos atuar junto ao governo federal para as eventuais correções, sem dúvida nenhuma. E, inclusive, eu fui, naquele momento da negociação, eu fui porta-voz de uma demanda de aproximadamente 3.000 professores que estavam com doutorado concluído e ficaram congelados na condição de adjunto 4 e não foram elevados à carreira de associado e morreram, muitos deles, como adjunto 4. E o significado financeiro, naquela época, destes 3.000 professores, numa proposta cujo orçamento de investimento era da ordem de 15 milhões de reais, significava R$1 milhão. Inclusive, este momento foi um momento em que eu apresentei exclusivamente e pessoalmente na mesa de negociações, e negociação essa que foi considerada inaceitável pelo Andes e discutível para um segundo momento pelo Proifes. E nós deixamos e abandonamos 3.000 professores no Brasil congelados na condição de adjunto 4. Então, veja o seguinte, carreira tem que ser revista? Tem. Existem situações de embaraço e de constrangimento atual? Existem.
mas este é um elemento que é uma das grandes bandeiras nossas de defesa política articulado para que possamos superar esses problemas. Nós não podemos ser herdeiros de dificuldades. Nós temos que ter a capacidade de análise, de discussão e de proposição para a solução dos problemas. Era o que eu gostaria de transmitir. Obrigada, candidato. Candidato Bebeto Marques tem 1 minuto e 30 para a réplica. Veja, eu conheço a proposta do Proifes, ela iniciou negociação em 2012, foi implementada em 2014, 2015, que permitiu alguma recomposição salarial dos professores. Depois veio o governo Temer, né, e agora o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro quer destruir a carreira docente. Ele está falando de reforma administrativa. Será o fosso entre uma carreira futura e a carreira presente, será a possibilidade de estrangulamento da nossa carreira atual com perdas irreversíveis e corrosão dos nossos salários, inclusive dos aposentados que já se aposentaram há muito tempo, com outro tipo de carreira e gradatória que não conseguem alcançar. Os atuais professores, a maioria dos docentes ingressantes da universidade, vivem uma diferenciação no início de carreira com quem está no final da carreira, como eu, associado, com ganhos menores e uma aposentadoria absolutamente comprometida. Isso é fruto de um governo que quer destruir a universidade pública e cujos componentes ou a base política que apoia a atual Chapa 2 defendem. Então, nós temos que deixar claro que aqui há um enfrentamento de uma concepção de universidade, de uma concepção de serviço público que está em jogo. E, para isso, precisa muita força política e muita determinação. Obrigada, candidato. Carlos Mussi tem 1 minuto para a tréplica. Microfone, candidato, por favor. Não estamos ouvindo. Novamente, por favor. Agora está ok. Eu reitero, forte e veementemente, de que entre as opções que se apresentavam naquele momento da negociação, a melhor opção que tínhamos, com todas as imperfeições, foi a proposta apresentada pelo Proifes. Sem dúvida nenhuma. Isso eu não tenho a menor discussão. E também considero que uma série de ajustes se fazem efeito e se fazem necessário. No entanto, se não é aquela proposta, nós perderíamos, inclusive, a possibilidade do reajuste que tivemos, se não me engano, ainda no ano passado, de 2%, que é pequeno, mas ainda tivemos, porque, na verdade, todas as demais carreiras estão congeladas. E tivemos ainda o diferencial da progressão por avaliação, porque as progressões estão com determinação governamental. Temos que lutar. Melhoras se fazem necessárias. Ok, vamos agora às perguntas livres entre os candidatos. Candidato Carlos Mussi tem 1 minuto para formular uma pergunta com tema livre para o candidato Bebeto Marques. Candidato, por favor, ative seu microfone e pode fazer a pergunta. Candidato Mussi, está me ouvindo? Candidato Mussi, pode fazer a pergunta com tema livre. O senhor tem 1 minuto. Nós tivemos a oportunidade de uma constatação melancólica. A atual diretoria da PUFSC, desde o momento em que se fez uma assembleia sobre uma opção de filiação entre o Proifes e o Andes, abandonou, ou pelo menos declinou, de convites de participação do Proifes, que foram feitos historicamente sem compromisso de filiação, mas sempre estivemos presentes,
abandonou a possibilidade de participação de reuniões e assembleias do PROIFES, e não acredito que tenha participado de qualquer assembleia ou reunião do ANDES. Isso não constitui-se um certo abandono da articulação sindical necessária e tão discutida e polemizada no âmbito da APUFSC sindical? Candidato Bebeto Marques tem 4 minutos para a resposta. Olha, talvez eu tenha convivido muito mais com o PROIFES e o ANDES no observatório que todas as gestões de vocês. Aliás, vocês tiveram 8 anos e poderiam ter filiado ao PROIFES e não o fizeram. Até agora eu não entendi. Então, nós convidamos, inclusive, o presidente do PROIFES, o presidente do ANDES a vir aqui, né? Então, acho que não tem cabimento esse tipo de afirmação, né? E foi uma posição de diretoria mesmo, né? De trazer os dois sindicatos, vamos chamar assim, né? A Federação e o ANDES, para nosso convívio. A posição da diretoria sobre a questão da filiação nacional era nós fomos derrotados, inclusive, e acho que o professor Mussi, não sei se está me ouvindo, acho que o Mussi defendeu a mesma posição. Nós defendíamos o quê? Não filiar, mas atuar politicamente, fazendo com que a categoria convivesse mais com as entidades para que pudesse analisar o modo de atuação sindical, as ideias que defendem sobre os diferentes problemas. Então, não sei, foi a posição da diretoria e nós conduzimos essas relações muito mais com o PROIFES, inclusive, é muito mais aberto. Infelizmente, o ANDES não nos deixa participar, não nos deixou participar do Congresso, né? Então, eu creio que não, acho que nosso passo foi correto nessa questão, a categoria se posicionou, foi uma assembleia muito participativa, aliás, a maior nos últimos 10 anos, né? As pessoas se interessaram por esse tema. Aí depois veio as mobilizações de 2019 e a pandemia, né? Então, o próprio Conselho de Representantes discutiu esse tema, e eu lamento, mas eu não vi membros da Chapa 2 no Conselho de Representantes, vi muito pouco nas assembleias, não vi nenhuma participação no debate com os advogados sobre os limites estatutários, sobre a questão nacional. Eu acho que quem se ausentou, efetivamente, foram os colegas. Por os motivos que eu não sei quais, eu lamento. Eu acho que a categoria ela deu um passo de maturidade sobre essa questão, reconhecendo que, mesmo sendo um sindicato autônomo, nós temos que nos articular nacionalmente. E eu vou repetir aquilo que já disse no bloco anterior, quando falei do observatório, né? A PUFSC hoje é respeitada, reconhecida nacionalmente, não só no movimento sindical, mas principalmente dentro do parlamento. Isso não é fruto do acaso ou da minha presença. É que quando nós chegamos lá, nós chegamos com uma visão sindical, uma visão crítica sobre as necessidades de mudança no campo sindical. E o pessoal do PROIFES, e tenho certeza que muitos colegas das ADs que pertencem ao ANDES têm muito respeito pelo que fez a atual diretoria da PUFSC. Nós tivemos coragem de trazer isso, aliás, com o apoio do professor Mussi, né? Porque no programa da atual gestão estava lá, nós vamos pautar a questão da filiação nacional, e fizemos isso, né? Isso foi um passo importante para a categoria. Então, desculpa, professor Mussi, eu acho que o senhor está mal informado e está com uma visão distorcida sobre os procedimentos que nós tivemos em relação a esse caro tema, que é da filiação nacional, da relação nacional da PUFSC com as outras entidades. Candidato Carlos Mussi tem 1 minuto e 30 para a réplica. Por favor, lembre de ativar o microfone. Bom, eu particularmente gostaria apenas de reiterar que vinculação às centrais sindicais, efetivamente, não é um desejo exclusivo de uma diretoria. Quando nos afastamos do ANDES, ou foi por uma decisão de uma espetacular Assembleia Geral, e que qualquer vinculação a qualquer federação
sindical deve passar efetivamente por níveis estatutariamente previstos do Conselho de Representantes e da própria Assembleia Geral, sem dúvida nenhuma. Agora, também vejo que a ausência da PUFSC hoje, nos debates ou nas reuniões do PROIFES, desde aquela Assembleia Geral que colocou em discussão e aprovou uma necessidade de uma realização de assembleia para retorno ao ANDES ou ao PROIFES, eu não vejo que o observatório, independentemente da sua finalidade, que eu devo reconhecer o meu a minha relativa dúvida, de que o observatório possa ser o elemento de convivência da PUFSC com as centrais sindicais, independentemente de quais sejam. Acho que não é esse o papel do observatório. Muito obrigado. Ok. Candidato Bebeto Marques tem 1 minuto para a tréplica. Sim, o observatório cumpre outra função, mas é um espaço de convívio, de reconhecimento. E veja, eu acho que se nós temos que entrar ou no ANDES ou no PROIFES, nós temos que entrar pela porta da frente, né? Com propostas e não a passeio, e não pedindo para ser ouvido sem ter uma decisão da categoria. Eu acho que nós temos que respeitar isso era importante. A categoria disse, vamos filiar, ela não disse qual. E nós vamos participar nas reuniões do PROIFES? Por quê? Tem um erro de concepção aqui, de respeito às decisões da categoria. Entende? Eu acho que gostaria que aqueles que estivessem nos ouvindo, nos assistindo, pensassem nisso. A PUFSC tem uma história na construção do movimento nacional docente, tem uma respeitabilidade social interna na UFSC e externa à UFSC, né? Que o passo que a gente der, nós temos que, de fato, cumprir o que a categoria disse. A categoria não tomou a decisão final em qual quem se vincular, portanto, vamos respeitar. Ok. Candidato Bebeto continua com a palavra. Tem 1 minuto para formular uma pergunta livre para o candidato Carlos Mussi. Está aberto o meu microfone. Então, durante a nossa gestão, professor Mussi, nós tivemos 538 novas filiações. Esta grande maioria, jovens professores, né, ingressantes na universidade recentemente. É o maior número em 10 anos, né? E um crescimento de participação nas reuniões do CR, de média 10, às vezes não reunia o CR, pelo menos na última gestão, para 39 departamentos representados, com média de 30 representantes nos departamentos nas nossas reuniões. A que vocês atribuem a isso? Né? Estão se colocando com uma chapa de oposição. Vem problema nisso? Candidato Carlos Mussi tem 4 minutos para a sua resposta. Bom, eu acho que, na resposta a essa questão, nós temos que identificar 2 momentos muito distintos. O primeiro desses momentos é um momento de insegurança social que nós estamos vivendo há 1 ano. Há 1 ano. Essa situação está repercutindo fortemente em cima dos professores. Nós ainda não temos ideia das consequências de saúde que possam estar sendo geradas em função da situação que os professores estão vivendo. Não só pela sua inatividade funcional e importante, mas pela sua convivência social e principalmente pela pressão que a sociedade está exercendo sobre os professores, conceituando-os até de uma certa forma agressiva e como se fôssemos displicentes. Esse é um elemento principal. O segundo elemento principal desse esforço de filiação é fruto do nosso passado. Nós interpusemos ações judiciais contra a operação de centrais sindicais concorrentes
ou de sindicatos concorrentes numa mesma base territorial, o que é uma realidade inconstitucional, nós batemos rigorosa e frontalmente contra a abertura de qualquer seção sindical do Andes em Santa Catarina. Até que, recentemente, em caráter basicamente conclusivo, e no decurso do tempo isso vinha acontecendo, o Andes se viu na condição de ter-se que filiar a uma possibilidade sindical e que passou a ser a POSC. Desses anunciados e festejados 539, nós precisaríamos saber quantos são aqueles que até muito pouco tempo atrás eram filiados exclusivamente ao Andes e que agora passaram a se incorporar à PUFSC, inclusive com uma hipótese que eu acho verdadeira, legítima e importante, quiçás até de virem a disputar futuramente uma campanha eleitoral na disputa da presidência da PUFSC. Acho extremamente legítimo isso, até pela nossa diversidade cultural, política e institucional. Não vejo problema nisso. Agora, que esses 539 tenham sido objeto e fruto exclusivamente de uma atuação da diretoria que é muito imprecisa com relação à sua atuação sindical e de posição sindical e de postura sindical clara, evidente, apartidária, sem qualquer vínculo institucional dessa natureza, eu tenho a minha dúvida e tenho as minhas ponderações e questões. Finalizou, candidato? Terminei. Então, candidato Bebeto tem 1 minuto e 30 para a réplica. Vamos só aguardar o cronômetro, por favor. Ok, candidato. É prática sindical, professor Múcio, prática sindical respeitosa, plural, paciente, de não exclusão da diferença, certo? Nós não estamos aqui para vetar ninguém. Nós queremos que... É casa comum a PUFSC, da divergência, das pessoas que defendem o governo, que são contra o governo, que defendem o PROIFS, que defendem o Andes, e nós fizemos isso na PUFSC, implementamos isso, professor. Isso não cabe dúvidas, professor. A vitalidade da PUFSC é outra. E o problema da categoria não começa no último ano, não. Começa com o impeachment da Dilma, né, onde muda completamente a maré, e vocês não souberam interpretar isso, não é só não souberam, tem outra visão do sindicato, né, não foram capazes, eu não estou aqui nem com isso julgando, culpando ninguém, mas a incapacidade política de interpretar o momento e conduzir a categoria, a hesitação, né, foi marca muito presente da gestão que me antecedeu. Mas eu pensava que quando vocês me convidaram para dirigir a PUFSC, tinham noção do que significava conduzir uma entidade na perspectiva de luta de resistência, de ampliação da base da PUFSC. A PUFSC não é partidária, professor. A PUFSC, essa é uma acusação leviana, sem fundamento, né? Eu não peço aos filiados que partido eles votam. Ok, candidato. Candidato Mussi tem 1 minuto para a tréplica. Eu gostaria de manifestar que, absolutamente, eu acho que essa diversidade, essa pluralidade e essas situações são importantes e, sem dúvida nenhuma, nós temos que conviver com elas. O problema é você apresentar um número e considerar de que este número seja efeito exclusivo da tua atuação. As variáveis que interferem num processo de filiação sindical são muito intensas e são múltiplas. Então, eu acho que a paternidade pretendida ser assumida como responsabilidade da minha atuação é de uma simplicidade e é de uma até pobreza de análise que chega a causar constrangimento. Me perdoe,
Obrigado. Ok, candidato. Vamos agora ao quarto bloco do debate, com as perguntas dos filiados. Entre o dia 24 de setembro e hoje, ao meio-dia, conforme divulgado nos canais de comunicação da PUFSC, os filiados enviaram questões para os candidatos. Hoje, antes do debate, houve um sorteio de 3 perguntas. Esse sorteio também foi acompanhado por representantes das chapas. Os candidatos terão 3 minutos para responder cada pergunta. A primeira pergunta sorteada foi a seguinte: a chapa acredita que professoras e professores que estão cuidando dos filhos menores, de pessoas com deficiência ou de pessoas dos grupos de risco, idosos em especial, deveriam ser cobrados a terem a mesma produtividade que outros, a serem balizados pela mesma régua? Quem começa respondendo é o candidato Carlos Mussi. 3 minutos, candidatos. Por favor, o microfone, candidato Mussi. Bom, eu acho que aqui nós temos três vetores de análise. O primeiro vetor é o vetor da legalidade. Sem dúvida nenhuma, há critérios que são legais e que devem ser observados genericamente pela instituição com relação aos seus subordinados, professores universitários e professoras universitárias. Nós não temos como fazer legislação específica para situações dessa natureza. Esse é o aspecto jurídico. Depois nós temos um outro aspecto, que é o aspecto da universidade, como gestora da política de gestão de recursos humanos e professores. A universidade deve ter critérios e deve estabelecer condições e deve oferecer meios para que os professores, diante de dificuldades dessa natureza, em terem descendentes ou ascendentes que mereçam cuidados especiais, a universidade tem que ter programas sociais que deem cobertura a situações dessa natureza. E o terceiro vetor de análise é o nosso vetor sindical. Nós temos que cobrar da nossa gestão administrativa, da universidade, a disponibilização de recursos e condições a que esses professores não sofram constrangimento e tenham a possibilidade do desempenho das suas atividades dentro de critérios de normalidade. E o sindicato deve atuar fortemente nesse sentido. Se não, vejamos, quando nós estávamos discutindo a mutação, ou pelo menos a transferência de um plano de saúde solidário para um plano de saúde por idade, você veja o seguinte: a Universidade Federal de Santa Catarina, para receber aposentados, para fazerem essa inscrição dessa nova realidade, você precisava ver a sala que foi reservada para receber os aposentados. Na época eu estava ali e, inclusive, fiz uma chamada ao sindicato para que o sindicato viesse visitar as instalações e tomasse providências junto à universidade, porque os professores aposentados, alguns deles com muitas dificuldades, tiveram que ficar em pé durante 10, 15, 20, 30, 1 hora, certo? Para terem possibilidade da sua manifestação pelo plano de saúde. Então, eu acho que nós não podemos isoladamente verificar nenhum desses ambientes. São 3 vetores distintos e que devem ser acionados satisfatoriamente. Ok, candidato. Candidato Bebeto Marques tem 3 minutos. Eu vou repetir a pergunta para o senhor. A chapa acredita que professoras e professores que estão cuidando dos filhos menores, de pessoas com deficiência ou de pessoas do grupo de risco deveriam ser cobrados a terem a mesma produtividade que outros, a serem balizados pela mesma régua? Objetivamente, não. Esse é um problema, assim, sindical, né? Que precisa ser realçado, né? Agora, se situa nesse âmbito mais amplo do que virou a nossa carreira, né? E estão sobre a nossa cabeça coisas
que podem não só não resolver isso e criar outros problemas. Mas aqui há também um conceito interno, né, associado a isso, que é a ideia de produtividade. Produtividade no espaço acadêmico é algo que nós não temos ainda muito consenso sobre isso, né? É número de artigos, é número de aulas, é número de orientandos na pós-graduação, enfim. E essa semente, essa lógica de uma universidade empresa que foi semeada lá no governo Fernando Henrique, com o Paulo Renato, permanece e se aumentou essa questão que precisa ser muito bem considerada. Isso não significa que nós não devemos, né, responder por coisas objetivas em termos de desempenho acadêmico. Mas o produtivismo acabou sendo um elemento hoje diferencial entre nós, a ponto de desconsiderar que os fatores para a produtividade acadêmica têm que ser levados em consideração. Eu acho que é correto, sim, esse é um problema dos gestores, os reitores têm que se posicionar, os reitores, infelizmente, no Brasil inteiro hoje, não têm enfrentado isso num diálogo com a sociedade, no parlamento, para justificar a natureza própria da universidade, né? Então, essas coisas vão se incrustando na nossa vida diária, a ponto de nós não olharmos para o colega que tem essa situação e acharmos que ele tem que ter a mesma regra. Então, eu concordo plenamente com quem formulou essa questão, que sim, deve ser uma atenção sindical. Acho que nós devemos constituir um grupo de trabalho para, no nosso âmbito, formular, né, melhor modos de resolver isso a nível nacional, obviamente, com apoio dos reitores, mas é algo importante que nós devemos considerar. Nesses 45 segundos, eu gostaria, se me permitir, usar e voltar essa última fala do professor Mussi, achando que os 500 e poucos filiados foram obra de uma pessoa e da diretoria. Não, tem os fatores externos, a categoria sentiu o problema, mas é que o sindicato se abriu. O sindicato não hesitou em acolher essas pessoas. E nos fóruns, né, porque foi no Conselho de Representantes o maior impacto da presença dos departamentos, né? A colaboração do Conselho de Representantes indicou os caminhos que nós deveríamos seguir. E as assembleias foram expressão disso. Então, não é obra do Bebeto ou da diretoria, é um conjunto de elementos que a diretoria soube interpretar e acolher. Ok, candidato. Na segunda pergunta dos filiados, nós vamos retomar um assunto já debatido hoje, mas foi a questão sorteada. Qual a posição e plano das chapas para que a PUFSC se filie a uma entidade sindical no âmbito nacional para ter mais poder de mobilização e respaldo? Quem responde primeiro é o candidato Bebeto Marques. O senhor tem 3 minutos. Bom, é concluir o processo de votação, né? A categoria disse que quer se filiar. Então, nós devemos concluir esse processo. Eu vou aqui, para quem nos escuta, lembrar que estava marcada uma assembleia para o dia 24 de março, houve a pandemia, não tinha mais como operacionalizar essa votação. E o ano passado, por decisão do Conselho de Representantes, não foi da diretoria, né, nós nos concentramos nas mobilizações por verbas. Lembre-se do bloqueio de verbas, e nos concentramos também sobre a discussão do projeto Futures, na qual a diretoria da PUFSC teve um papel destacado dentro da universidade, fez a interpretação, mobilizou os centros e os professores sobre o programa Futures. Então, nós temos que concluir isso, né? Quero de novo enfatizar que a posição da diretoria não foi vitoriosa, mas nós cumprimos a decisão de encaminhar essa questão da filiação nacional. Eu sou árduo defensor de que a diretoria não deve se posicionar em qual que vai ser a filiação, porque a diretoria terá que encaminhar a decisão da categoria. Então, eu penso que esse passo nós daremos, e daremos à luz do Estatuto. O Estatuto define as regras. Nós fizemos debate sobre as regras que definem essa votação. Então, nós estamos convictos que a posição da nossa diretoria foi exemplar e vai continuar sendo exemplar por a nossa chapa. Nós temos esse compromisso. A PUFSC irá se filiar e entrará pela porta da frente. Nós vamos ser atores principais e importantes de discussão dentro do ANES ou dentro do PROIFES, porque nós temos, a chapa tem uma visão de que é preciso reformular o sindicalismo nacional, né?
de modo a torná-lo um sindicalismo do século XXI. Né? Mudou muito a universidade pública, mudou muito a vida sindical, as estruturas sindicais precisam ser mudadas e a incorporação de uma categoria que tem essa pluralidade de posições. Um sindicato não é um partido político, nem muito menos uma empresa que fica acumulando riqueza, patrimônio e imobilizada para as lutas e os problemas que nós temos. Então, a PUSC, honrando a tradição de precursora do movimento docente nacional, a hora que se filiar, levará, a partir das propostas da categoria, uma visão de reformulação do sindicalismo nacional. Esta é a nossa visão. Eu espero que os sindicalizados nos apoiem e votem nessa chapa, porque nós não hesitamos sobre essas questões. Ok. Candidato Carlos Mussi, eu vou repetir a pergunta para o senhor. Qual a posição e plano da chapa para que a PUFSC se filie a uma entidade sindical no âmbito nacional para ter mais poder de mobilização e respaldo? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Evidente que nós não temos nenhuma contrariedade a uma filiação a uma central sindical nacional. Acho que a nossa continuidade isolada, ela é uma continuidade que, diante das exigências que politicamente estão se apresentando, fruto de reforma administrativa, de reforma política, de reforma institucional, de reforma fiscal, nós temos que ter claras posições sobre todos esses elementos que fazem o conceito do nosso meio de vida. O problema é o seguinte, é que nós não temos hoje nenhuma alternativa de fuga ou de apresentação de uma situação alternativa diante do que foi construído, o que não é ruim. Evidentemente que não é ruim. Quer dizer, a categoria foi levada a uma decisão sobre a filiação nacional, se deveria ou não filiar-se, numa Assembleia Geral legítima e constituída, decidiu pela filiação, e nós temos que obedecer tecnicamente, executivamente, politicamente, decisões tomadas pela grande maioria em Assembleia. E vamos levar a efeito esta execução da Assembleia para deliberação. Se você me perguntar, você tem simpatia a um retorno ao Andes? Eu, particularmente, sou fruto de uma saída do Andes, por todas as suas idiosincrasias e formas de atuação. Não me identifico. Agora, não signifique que eu esteja abraçado e vá morrer de amores e vá sair em defesa exclusiva de uma outra alternativa. Há que respeitar-se a decisão de uma Assembleia Geral majoritária e que vai ser convocada e levada a efeito para isso. E, para isso, nós não podemos deixar de pedir o voto, o imprescindível voto, para que levemos a efeito tudo aquilo que nós e com o que nós estamos assumindo compromisso, de termos uma PUFSC representativa, forte, atuante, política e sindicalmente no contexto nacional. Não podemos abrir mão desta prerrogativa e deste significado. Era isso. Ok, candidato. A terceira e última pergunta sorteada é a seguinte: que ações concretas vai implementar para engajar os docentes nas lutas por salário e aposentadoria? Quem começa respondendo é o candidato Carlos Mussi. 3 minutos, candidato. O áudio, por favor. Eu já tive a oportunidade de fazer referência de que nós temos que conquistar uma realidade de carreira
que nos qualifique como carreira de Estado. Esta é uma prerrogativa que vai nos dar uma condição de negociação de salários, de critérios de aposentadoria, de direitos e vantagens, de progressões, enfim, de todo um modelo de gestão funcional e produtiva absolutamente diferenciada do contexto nacional. Esta é uma luta que nós temos que abraçar nacionalmente. Nós não podemos continuar nos submetendo a negociações segmentadas e embutidas em valores que não sejam inerentes à nossa particularidade de atividade. O professor é um elemento de exercício de atividade completamente diferenciada, com níveis de exigência na área do ensino, na área da pesquisa, na área da extensão, na área tecnológica, na área humana, na área administrativa. O professor é exigido numa dinâmica e numa variedade de valores e de compromissos. E aí nos perguntam, e vamos avaliá-lo e medir a sua produtividade como? Há que ser diferenciada, há que ter particularidades, há que ter elementos que o diferenciem do conjunto no seu todo. Isto só nos será garantido na medida em que, efetivamente, com carreira específica de Estado, tenhamos assegurado esta vantagem diferencial, que hoje é inerente a poder judiciário e poder policial. Embora, independentemente da bandeira, não há nenhum governo em esfera federal, estadual ou municipal que não qualifique a educação como um pressuposto do desenvolvimento de um país. E se isto é verdadeiro, nós temos que nos diferenciar nesse contexto. É inquestionável essa nossa preocupação e será uma luta nossa incansável nesse sentido. Podemos ser derrotados, mas não abriremos mão da luta. Agora, candidato Bebeto Marques, que ações concretas vai implementar para engajar os docentes nas lutas por salário e aposentadoria? 3 minutos. Primeiro, continuando com a nossa boa política de informação aos docentes, né? Via os meios de comunicação da PUFSC, via o Conselho de Representantes, trazendo pessoas de fora que nos expliquem como foi a reforma da Previdência, articulando-se nacionalmente, seja a filiação nacional, que nós vamos definir, ou via observatório, atuação no parlamento, dialogando com as forças organizativas da sociedade, dos funcionários públicos, né? Acho que são medidas de articulação concreta que nós temos que fazer. Eu queria só lembrar que aqui nós falamos também de salário. Veja bem, nossos salários não são corrigidos pela inflação 3 anos, isso dá quase 20% ou 18%. Nós tivemos, qualquer reajuste até 2022 está proibido. Nós tivemos correção de alíquota de contribuição social. Isso corroeu o poder aquisitivo do nosso salário, a capacidade de manter a nossa qualidade de vida. Os aposentados, muito pior ainda, né? Porque já tem uma carreira que está em defasagem, não são mais corrigidas e paradas a quem está nativa pelas sucessivas mudanças na carreira. Então, é algo muito grave, porém, nós vivemos... Que mundo nós vivemos? Nós vivemos com um governo que quer desmantelar o Estado brasileiro, que compromete o orçamento do governo federal em 50% com pagamento financeiro de dívida, né? Então, nós temos que enfrentar isso. As políticas desse governo exigem posicionamento claro. Eu diria, mas não importa o governo. Qualquer um que retire direitos, comprometa os serviços públicos e
como esse, negue a ciência, negue o papel das universidades, negue o papel dos professores universitários, tem que ser combatido com muita clareza, com muita capacidade de aglutinação da categoria, com parcimônia e divergência, de definir nos espaços democráticos que nós estabelecemos, que são regrados pelo nosso estatuto, tem que acolher e tem que dialogar para mostrar que nós temos problemas comuns. Mesmo na divergência, nós temos que dialogar para compor, né? Para convergir. E é esse o papel de uma diretoria. A diretoria não pode tudo. Um sindicato de cúpula não funciona. Por isso que eu digo, foi importante trazer mais gente, filiados. Nós conseguimos isso, não foi, vou repetir, não é só por causa da diretoria, mas nós fomos capazes de interpretar o momento que a categoria vivia, né? E cuidando da vida sindical. O sindicato funciona. Ok, candidato. As outras 47 perguntas que foram enviadas pelos filiados e não foram sorteadas para o debate serão repassadas para as chapas, que vão se responsabilizar por respondê-las e divulgá-las aos filiados. Chegamos, então, ao quinto e último bloco do debate. Cada candidato terá 3 minutos para fazer as considerações finais. De acordo com o sorteio, começamos com o candidato Carlos Mussi. O senhor tem 3 minutos. Seu microfone, candidato. Gostaria de me manifestar agora, particularmente, aos colegas professores da Universidade Federal de Santa Catarina e professoras, naturalmente, sediados em Blumenau, Joinville, Araranguá, curitibanos e Florianópolis, membros da Universidade Federal de Santa Catarina. E não podemos deixar de cumprimentar os nossos filiados da Universidade da Fronteira Sul, particularmente sediados em Chapecó. A vocês, nós demos e apresentamos o nosso perfil de trabalho, o nosso estilo de condução dos processos, o nosso conceito e caráter de absoluta autonomia, de absoluta independência e de absolutos interesses de propósitos que são aqueles dos associados diretamente vinculados à PUFSC e mesmo aqueles que não o sejam, com o intuito de trazê-los a se filiarem no nosso sindicato. A vocês eu agradeço a atenção, a delicadeza de nos ouvir, e a vocês eu peço, uma vez mais, o apoio e voto. Mas não peço o voto individual, eu peço o voto de campanha. Que vocês reflitam sobre o nosso perfil de atuação e passem a solicitar aos seus colegas, companheiros de trabalho e mesmo aqueles de lazer que façam a opção pela Chapa 2. Chapa 2, que o propósito nosso está contido no documento 2. Quem somos, o que fizemos e o que queremos fazer. Respeitadas as exigências e as determinações constitucionais, estatutárias da PUFSC e de convívio absolutamente harmônico, conjunto, progressivo e construtivo, para que possamos ter efetivamente um sindicato autônomo e um sindicato na defesa de reais propósitos da categoria. Não serão desafios pequenos, serão muito grandes, mas para que possamos tê-los conquistado, precisamos do seu voto e da sua participação nesta campanha. Ativos e aposentados. Obrigado. Agora, candidato Bebeto Marques, o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais.
Primeiro, agradecer a organização do debate, né, a Comissão Eleitoral, novamente, a chapa opositora, na qual eu respeito os colegas. Eu acho que deu para ter as duas visões aqui de sindicato. Seguramente o nosso é um sindicato de luta, nossa visão, e isso significa reconhecer que o terreno da política é um terreno importante para o sindicato, porque é ali que nós fazemos aquilo. Eu julgo, a frase do Papa Francisco é muito emblemática, que ele diz, é o lugar da justiça comum. Nós temos que buscar aquilo que é justo, aquilo que é um direito dos trabalhadores, defender a instituição, defender a ciência, defender a democracia. Esse é o papel do sindicato. O sindicato não é só uma gestão burocrática, né? E aqueles que passam a mensagem de que fazer política há a possibilidade de neutralidade, passa uma mensagem equivocada. É a mesma mensagem do governo federal, da escola sem partido, né? Da censura ao debate político, do cerceamento da liberdade de cátedra. Não, a política, no espaço sindical, envolve reconhecer as múltiplas vozes, as múltiplas visões, em torno de uma questão comum, os problemas concretos. Nós passamos por problemas muito sérios na universidade brasileira, né? A falta de recursos, o corte de verbas sucessivos para financiamento da pesquisa, da pós-graduação, né? Do salário dos docentes, a precarização das condições de trabalho nos campi, né? E isso afeta também os professores da ativa e aposentados. Então, a nossa disposição é essa, de acolhimento das diferentes vozes. Por isso, nós pedimos o seu voto, o seu empenho, né? E quanto mais pessoas forem votar, mais legitimada vai ser a próxima diretoria da PUFSC. É um grupo de pessoas com muita disposição, com um senso de responsabilidade da tarefa que tem pela frente. Eu acho que a PUFSC cresceu na atual gestão e continuará crescendo na próxima gestão. Essa é a nossa visão. E aí eu quero enfatizar a importância dos espaços que a PUFSC tem que criar. A PUFSC precisa discutir os vários temas da universidade, oferecer formação nos diferentes campos, de interesse dos filiados, né? Ter atividade cultural. Nós queremos trazer a questão da sede social, né? Eu acho que isso é importante, inclusive para os aposentados. Enfim, eu acho que o exemplo nós demos. Nós queremos um voto de confiança porque parte desse grupo está se propondo a uma recandidatura. Então, avalie o que nós fizemos, não o que nós só vamos propor. E quando nós estivemos dentro do sindicato, realizamos. Muito obrigado. Ok, candidatos. A PUFSC agradece às chapas, aos candidatos Mussi e Bebeto e a todos que nos acompanharam. Lembrando que o debate foi gravado integralmente e está à disposição da comunidade nos canais de comunicação do sindicato, no Facebook e no YouTube. Uma boa noite.